Thank you very much. We now pass the floor to Judge Antonio Herman Benjamin. Bem, bom dia a todos. Eu queria inicialmente, como precisa ser, agradecer o convite que me foi feito. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar de um diálogo aqui na academia. Agradecer ao Monsenhor Marcelo Sanches Sorondo, agradecer a Roberto Andrés Galhardo, que teve a ideia de organizar este evento na perspectiva interamericana, e agradecer a todos os que ajudam na organização deste importantíssimo evento. O meu tema é sobre direito de propriedade e proteção do meio ambiente. Nós estamos numa academia. As academias se caracterizam por serem espaços de debates teóricos, mas esta é uma academia peculiar, porque ao lado dos debates teóricos se preocupa com a execução do conhecimento, com a utilidade do conhecimento, com a prática do conhecimento, e por isso nós debatemos aqui, ontem e hoje, os aspectos afeitos ou relacionados à implementação desses direitos sociais e da justiça social. Mas eu vou me concentrar nos aspectos teóricos, ou pelo menos em um aspecto teórico, de dois que são fundamentais para que nós possamos bem capturar, compreender e aplicar a noção de direitos sociais e de justiça social. Nenhum discurso teórico ou prático sobre esse tema avançará muito se nós não levarmos em consideração dois aspectos que são igualmente teóricos e práticos. O primeiro é aquele que eu falarei na minha intervenção, que é o direito de propriedade. Os direitos sociais nascem precisamente desta preocupação com um exercício arbitrário, como vamos ver no momento em que eu passar a leitura do meu texto, do direito de propriedade e da propriedade privada. O outro conceito que nós apenas mencionamos, mas não exploramos, fica para uma outra oportunidade, é a caracterização jurídica, mais até do que ética, do que nós entendemos e das suas repercussões por solidariedade. Várias das nossas constituições, várias das nossas leis mencionam expressamente solidariedade, e não só solidariedade intrageracional, mas também solidariedade intergeracional. O meu tema, então, é um olhar sobre os aspectos do direito de propriedade numa perspectiva ecológica. Eu digo que quem fala de justiça social e direitos sociais não pode esquecer que a natureza também precisa de justiça. Igualmente, quem se preocupa com o equilíbrio dos processos ecológicos planetários não deve excluir a vida e a qualidade de vida das pessoas, especialmente os mais pobres e vulneráveis. Segundo o magistério do Papa Francisco, que nos abraça aqui, espiritualmente, mas daqui a pouco fisicamente, aspas, o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. E não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental, diz o Papa, se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social, fecho aspas. Este é de Laudato Si, mas o próprio Monsenhor Sorondo, num texto que eu recomendo, um livro que se chama Laudato Si e Grande Città, afirma, com outras palavras, exatamente esta concepção holística da justiça social e da justiça ecológica. Diz ele, aspas, in un mondo globalizzato non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio sociale diventa sempre un approccio ecologico e vice-versa.
un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nella discussione sull'ambiente, fecho aspas. Este é um texto escrito para um evento no Rio de Janeiro, e que não era para juízes, e que o Monsenhor, nosso chanceler, fez questão de se dirigir aos juízes que não estavam presentes neste evento. Pois bem, os dois temas centrais desta conferência, direitos sociais e justiça social, são realidades irmãs, como já o disse o próprio Santo Padre. E essas duas realidades se reúnem num conceito novo, que já não é mais o de Estado social, the Social Welfare State, mas de Estado de Direito Ambiental, que é exatamente algo que eu estarei discutindo aqui. Mas quando nós falamos de Estado social, não basta incluir direitos em constituições e leis. Não se veja neles pretensões puramente retóricas ou formais. Nós, juízes, adoramos a retórica, adoramos o formalismo, e muitas vezes esquecemos a substância, ou o direcionamento que uma determinada norma tem no sentido dos seus objetivos. E eu digo que assim ocorre porque ninguém se alimenta ou vive de normas jurídicas abstratas. Delas se esperam consequências práticas que fortaleçam a dignidade humana e a posição dos vulneráveis entre esses os processos ecológicos planetários. Eu analiso em seguida, no meu trabalho, a evolução do Estado Social de Direito. Mas não tenho tempo para ler esta parte. Mas quero apenas recordar que esse é um tema muito caro à Igreja Católica. E é um tema muito caro ao próprio Papa Francisco, pois na nossa sociedade, hoje, vários dos colegas mencionaram, tanto na sessão agora como na de ontem, que nós estamos cercados pelos sem terra, pelos sem teto, pelos sem água, pelos sem educação, sem saúde, sem transporte. E, mais recentemente, também os sem qualidade ambiental, que são herdeiros indefesos da poluição, da natureza apagada, do mapa e da vida, são os órfãos das mudanças climáticas. A nossa sociedade, portanto, poderia ser definida como a sociedade dos sem, Society of the Without, nesta perspectiva. Função social, eu já disse, a Igreja tem uma longa história de trabalho com este tema. Mas eu penso que o conceito de função social da propriedade é um contínuo, não é algo estanque. E por isso que, mais recentemente, nós estamos trabalhando com a ideia de função ecológica da propriedade, associada à função social da propriedade. O Papa Francisco, ele próprio diz, aspas, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, fecho aspas, uma expressão de Laudato Si. Mas o que vem a ser esta função ecológica da propriedade? Primeiro, a função ecológica da propriedade tem um componente ético, todos nós conhecemos, e eu não quero entrar nesta seara, porque precisaríamos de um debate mais aprofundado. Mas nós não podemos esquecer que, por mais ampla que seja a nossa perspectiva ecológica, a dignidade da pessoa humana tem sempre um papel central. Isso não significa dizer que a dignidade da pessoa humana é um mecanismo ou um instrumento de opressão das outras dignidades, e, sobretudo, as dignidades dos fundamentos da vida e dos processos ecológicos essenciais. Finalizando, qual é o nosso papel como juiz na implementação
desta função ecológica da propriedade. Não é uma função fácil para o juiz, mas é absolutamente imprescindível, sobretudo em situações de incerteza jurídica, de avalanche de informações científicas contestadoras do status quo e de convulsão dos fundamentos éticos que nos unem em sociedade. Na aplicação concreta da função ecológica da propriedade, espera-se que o juiz reúna, na situação intranquila do calor da disputa, o papel de árbitro de litígio concreto, e aqui é o desafio, simultaneamente, em extensão maior, o de educador ambiental. No caso concreto, o juiz é professor de si mesmo. Muitos juízes nunca estudaram direito ambiental. Mas é também professor dos seus pares, que julgam também questões ambientais. E é professor também da própria sociedade, ao legitimar e ao explicar as suas decisões judiciais. Esse papel de educador, muitas vezes nós juízes nos esquecemos e nos limitamos a aplicar a lei num exercício correto, mas estritamente formal, quando a rigor a aplicação da lei também tem um efeito pedagógico, de educação e, sobretudo, de educação judicial. A minha última palavra, e meu tempo se esgota, é que talvez aqui nós estejamos diante dos juízes planetários, como eu chamo. Já não são mais juízes do caso concreto. São juízes e juízes planetários não quer dizer juízes internacionais. É que cada caso concreto tem repercussão global. E isso significa a responsabilidade igualmente global para todos nós juízes. Eu encerro com uma outra citação de Laudato Si. O Santo Padre afirma, aspas, essencialmente o que nós temos é uma herança comum. Está olhando para trás, mas está olhando para frente também, cujos frutos devem beneficiar a todos, fecho aspas. E esses frutos estão formalizados e representados nos direitos de propriedade, nas várias categorias que nós temos. O apelo que eu deixo, portanto, é que a solidariedade que informa os nossos ordenamentos jurídicos se reflita também na proteção dos fundamentos da vida, porque sem esses fundamentos nós não seremos nem carne nem espírito. Obrigado.